Glória a Deus. Deus é bom, Deus está nesse lugar, Deus quer falar ao nosso coração, continuar falando ao nosso coração. Queria já pedir para que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 3. Eu acredito que o Espírito Santo deseja falar ao nosso coração, direcionando todos os detalhes. Esse momento de silêncio, eu não sei você, como que você fica no seu coração. De tempos em tempos é muito importante a gente ficar em silêncio na presença de Deus. O problema é que a gente está acostumado com muito barulho, muitas vozes. E quando a gente fica em silêncio, a gente fica um pouco inquieto. A gente quer ligar alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa, porque a nossa alma está inquieta, a nossa alma, ela grita. E muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus por conta desse coração aflito, desse coração agitado. E é muito importante a gente discernir a voz do Senhor, ouvir aquela voz interna. E às vezes nós não conseguimos nos calar, porque a nossa alma está gritando. E é importante nós nos calarmos diante de Deus, mas é importante você também entender que você tem liberdade para glorificar o nome de Deus, você tem liberdade para expressar sua adoração ao Senhor. E o que eu vou ministrar aqui nessa manhã também está ligado um pouco a isso, que a gente precisa aprender a ouvir essa voz interna. O problema é que a gente tem dificuldade de ouvir essa voz interna do Espírito Santo. A gente não consegue calar diante de Deus para poder ouvir essa voz. Por conta dos barulhos, porque muitas vezes a nossa alma está muito agitada, a nossa alma está gritando, as nossas dores estão gritando, as nossas preocupações estão gritando, e a gente não consegue ficar em silêncio. Porque a gente se desespera pelo clamor da nossa alma. Mas é importante a gente aquietar a nossa alma para poder ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? E João 3, verso 3 ao 7, quando Jesus ele se encontra ali com um homem chamado Nicodemos, e algo acontece aqui nessa história que eu quero tirar com vocês alguns princípios de como é importante eu e você entrar nesse lugar de poder ouvir a voz de Deus. João 3, verso 3 em diante diz assim: Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz, vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Repita assim comigo: é necessário nascer de novo. Mais uma vez, é necessário nascer de novo. Eu li na versão NVT, mas em outra versão também diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma preocupação nesses dias que eu tenho tido com relação a até algumas ministrações, assim, de nós fazermos separação do que é multidão, de quem é discípulo, quem realmente é crente, quem não é. Porque anos atrás, eu lembro que não aconteça hoje, eu creio que muitos estão sendo tocados em nossos dias, mas eu me lembro que lá no ano de 2000, o ano de 2003, eu vi um movimento muito grande, pelo menos aqui no Japão, eu creio que no Brasil também, no Peru também, no mundo todo, conversões radicais. Conversões onde as pessoas, antes drogadas, num dia para o outro, deixavam tudo por amor ao Senhor. Conversões ao ponto que se a pessoa estava em pecado, ela estava disposta a largar tudo do dia para a noite, da noite para o dia, porque algo aconteceu dentro dela. Ela nasceu de novo.
Havia uma convicção de pecado, havia um arrependimento genuíno, havia uma confissão, havia uma dor por ter ferido a santidade de Deus, e com isso gerava essa conversão, essa mudança radical, realmente um nascer de novo. E nesses últimos anos, eu acho que você tem percebido, eu não sou nada contra a psicologia, eu apoio também, é muito importante a gente ter terapias, é muito importante alguns conhecimentos, até acerca dos temperamentos, que a gente acaba sabendo lidar melhor com as pessoas, até se autoconhecendo. Só que a minha preocupação é quando a gente começa a se preocupar muito com o evangelho comportamental, e a gente lida muito com o comportamento das pessoas. Eu sou muito explosivo, eu sou muito passivo, porque eu sou fleumático, porque eu sou sanguíneo, então eu preciso fazer alguns ajustes, eu preciso mudar um pouco o meu comportamento, e a gente está muito focado em mudar comportamentos, algo muito externo, algo muito superficial, sendo que o que a gente precisa entender é que o que Deus ele quer é que não apenas a gente mude comportamentos, mas que a gente nasça de novo. Que a gente ouça a voz interna do Espírito Santo e a gente passe a ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque com Nicodemos, Jesus ele não veio falando para ele, Nicodemos, você é um cara bom, mas eu acho que você precisa mudar alguns comportamentos seus. O Evangelho sim, ele muda os comportamentos, mas sabe quando é algo que é superficial? A gente está se preocupado em mudar comportamentos. A gente tem tido aí os cursos Homem ao Máximo, Mulher Única, Casados para Sempre, Aliança. A gente teve seminário de educação de filhos ali também. E eu me lembro ali também no seminário de educação de filhos, a gente está falando em lidar com o comportamento da criança. Comportamentos é importante. A gente não anula a importância de a gente trabalhar nos comportamentos. Mas o que eu falei também para eles, e que eu também entendo, quero passar aqui para vocês, é que se a gente não apenas lidar com comportamento, é muita ações na força do braço. É diferente quando alguém nasce de novo. Então o que eu tenho aconselhado os pais ali é que o seu filho, os filhos, nossos filhos precisam nascer de novo. Os nossos filhos precisam de Jesus, precisam nascer do Espírito. Eles precisam aprender a ouvir a voz do Espírito e não apenas lidar com uma voz externa de um pai falando, você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo, é sempre algo externo. Elas precisam entender que elas têm o Espírito Santo, precisam nascer de novo, ser morada do Espírito e passar a ser direcionado por uma voz interna. Amém? Jesus então não veio para falar que era para melhorar de vida, para ser moralmente correto, para mudar o seu comportamento. Jesus ele quer transformação de dentro para fora. É uma transformação. Não é algo externo, é algo interno. Então ele não quer, irmãos, melhorar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer nos dar uma nova vida em Cristo. Então o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, você que gosta de anotar, é que é importante você anotar sempre, tá? Aconselho, porque a gente sempre acaba assimilando mais, absorvendo mais, uma vez que a gente está atento e anotando e digerindo tudo isso. Amém? Primeiro ponto, que é necessário nascer de novo. Nicodemos, ele era um homem religioso, respeitado, conhecedor da lei, e Jesus, ele foi muito claro para ele. Ele tinha uma dedicação, ele tinha uma reverência, ele tinha uma disciplina, mas para esse homem que tinha tudo, ele era um homem moralmente correto. Ele era um homem que tinha seus comportamentos alinhados com a sociedade, mas Jesus fala para ele o quê? É necessário nascer de novo. Repita mais uma vez, é necessário nascer de novo. Porque quem nasce da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. É até uma questão lógica, que aquele que nasceu da carne, ela naturalmente está vivendo na carne, vivendo pela carne, vivendo por aquilo que o mundo nos oferece. Mas uma vez, irmãos, que nós nascemos do Espírito, automaticamente
nós somos inclinados a fazer a vontade do Espírito. Amém? Acredito que muitos de nós já tivemos isso. É necessário nascer de novo. Eu me lembro que na minha conversão, alguns até falam que não parece, mas na minha boca tinha muitas palavras torpes, muitos palavrões. Eu me lembro que, assim, na frente da minha mãe, é claro que eu sempre fui o santo, na frente da minha mãe. Claro, sempre. Né? Mas com os meus amigos, então eu tinha um palavrear não adequado. E eu me lembro que trabalhando ali com os irmãos, a gente veio para a igreja com alguns amigos e ali eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas foi uma voz que me levou no momento do apelo. Eu falei, eu quero esse Jesus. E quando eu fui, o pastor orou por mim, lágrimas começou a escorrer, eu não sabia de onde vinha, era uma lágrima não de tristeza, mas de alegria, algo sobrenatural eu estava sentindo. E a partir daquele momento, irmãos, eu nasci de novo. Não era mais o mesmo Akira, embora no processo de santificação que eu estou até hoje, até a volta de Cristo. Só que eu me lembro que na próxima semana, estava trabalhando, e eu soltei um palavrão sem querer. Mas aquilo já não era normal. Aquilo, havia uma voz dentro de mim, não era algo externo, pessoas falando, e nunca nenhum pastor, nenhum líder chegou e ficou falando para mim, Akira, você precisa parar de falar isso. Akira, essa palavra não é legal não. Akira, tira esse negócio e muda isso, muda aquilo. Não, embora tinha o discipulado, alguns aconselhamentos, mas nunca teve essa religiosidade de mudar algo exterior primeiro, sendo que o interior ainda não foi mudado. Eu não tinha nascido de novo. Então, aconteceu que eu nasci de novo, nasci do Espírito, automaticamente uma voz começou a falar dentro de mim. Quando eu falava um palavrão, quando eu ia para um caminho meio estranho, algumas decisões que havia uma inclinação, aquela luta entre carne e espírito, havia uma voz dentro de mim, Akira, aí é perigoso. Akira, não vai por aí. Akira, esse palavrão não foi legal. E não era uma condenação. Essa voz de Deus, ela nunca vem para te condenar. Essa voz de Deus, ela sempre vem para nos conscientizar, para falar, Akira, eu te amo e eu quero mudar a sua vida, eu estou com você. Eu estou no processo de santificação. Então, a partir do momento que você nasce de novo, literalmente, não dá nem para pecar gostoso. Não é verdade? E se você, irmãos, todos nós somos pecadores, sim. Mas quando você peca, você não peca mais como era antes. Quando você peca, há uma voz falando, opa, não é aí. Não faz isso. Não dá para pecar mais gostoso, irmãos. Porque nós somos morada do Espírito Santo. Se você tem essa voz, você nasceu de novo. E glória a Deus por isso. Agora, se você não tem essa voz ainda, hoje é a oportunidade de você nascer de novo. Amém? Porque aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. O que eu quero levar vocês, cada um de nós, a entender que a gente não pode lidar mais com apenas comportamentos. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa cavar um pouco mais fundo e entender que se a gente nasce de novo, irmãos, os comportamentos vão mudar. Nós somos uma igreja que somos um ajuntamento de muitas pessoas que vêm de várias denominações diferentes do Brasil, e a gente acolhe e a gente tenta encaixar todo mundo. E com todo respeito, nós como Missão Apoio, nós temos usos e costumes. E os usos e costumes que nós temos é a moderação. É a moderação. Uma vez que você nasceu de novo, você vai ter moderação. Amém? Porque se alguém que não nasce de novo, ela pode... não estou condenando nenhuma igreja, correto? Não vai fazer esse corte e mandar lá no Reels aí, viu? Mas suponhamos que teríamos uns usos e costumes de vestimentas aqui. As mulheres só saia, né? As mulheres não podem cortar cabelo, não podem, enfim, não pode se maquiar, não pode fazer nada assim. Mas se não nasceu de novo, porque aquilo é para evitar a sensualidade, evitar o pecado, separar homem e mulher em cada lado. Cada igreja tem a sua forma de tentar trabalhar com o ser humano para que ela possa de alguma forma ser alguém melhor, alguém mais parecido com Jesus. Só que se a gente lidar apenas com o externo e a pessoa não nasceu de novo, ela pode estar de saia, mas ser sensual.
Ela pode estar com qualquer tipo de roupa e ser sensual. Tá bom, não vou falar só de mulher. Homem também. O homem também pode usar, de repente, qualquer tipo de roupa, qualquer tipo de situação e ser sensual. Então, o que adianta mudar algo externo se o interno está refletindo o que lá dentro é, na verdade? Ela nasceu da carne ainda. E por isso, a vida dela é inclinada para as coisas da carne. Quantos estão entendendo? Então, não adianta lidarmos com as coisas externas se o nosso interior ainda não nasceu de novo. O novo nascimento não é algo que o homem produz. Não é resultado de você ser um homem bom, não é um resultado de você ter uma disciplina, não é um resultado de um esforço humano, não é mudança de hábito. Nascer de novo é a obra somente do Espírito Santo. Somente alguém que entrega a sua vida a Jesus, reconhece Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida, assim sendo, nós passamos a se tornar morada do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3, abra comigo aí também, Efésios 2, do 1 ao 3. Diz assim: Ele nos deu vida, ou em outras traduções fala, Ele nos vivificou, olha só, vivificou. Ele nos deu uma nova vida, ou seja, nós nascemos de novo. Ele nos deu uma nova oportunidade, porque estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade e as vontades do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja que antes nós éramos esse tipo de pessoa que andávamos segundo a inclinação da carne, a inclinação da alma, a inclinação da vontade do homem, a vontade dos pensamentos e da carne. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas alguém que é nascido do Espírito é do Espírito. Algo mudou dentro de nós. Há uma inclinação em fazer a vontade de Deus. Então, é uma regeneração espiritual, é uma nova natureza gerada não por homens, mas de uma forma sobrenatural, por meio do Espírito Santo que nos vivificou. É algo sobrenatural. A gente pode tentar explicar, mas só quem viveu isso que sabe como é bom nascer de novo. Porque eu fico imaginando o que seria de mim se não fosse o Espírito Santo que habita dentro de nós. O que seria de mim se aquele dia não tivesse entregado minha vida ao Senhor? Tudo talvez hoje seria normal como era antes e estaria num fundo ainda do poço muito mais profundo. Mas glória a Deus, que se você tem essa voz, você nasceu de novo. Amém? Tito capítulo 3, verso 5 também fala assim: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É isso que o Senhor faz. Em 2 Coríntios 5,17, passagem bem conhecida, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você nasceu de novo. Aquele que está em Cristo nasceu de novo. E por isso que, quando nós nascemos de novo, nós passamos a discernir as coisas espirituais. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 ao 16, fala assim, ó: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A Bíblia fala aqui que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Da mesma forma, foi assim comigo. Quantos de nós aqui tentava ler Bíblia, não estou entendendo nada? Meu Deus, Bíblia é muito difícil de entender. Mas uma vez que a pessoa nasceu de novo,
ela começa a ler a palavra e aquilo começa a saltar para você, aquilo começa a fazer sentido para você, aquilo começa a trazer vida para você, porque você nasceu de novo. Porque você agora está discernindo as coisas espirituais, agora você foi vivificado, e agora você com o Espírito Santo se tornou um. Ele fala com você, um Deus pessoal, um Deus que ensina, um Deus que direciona, um Deus que consola, um Deus que confirma, um Deus que traz convicção de pecado, um Deus que testifica. Esse é o nosso Deus, o Espírito Santo. Amém? Então não é sobre comportamento, não é sobre encaixar em um padrão, porque, por exemplo, a gente pode muito bem conviver com pessoas e o nosso comportamento mudar. E talvez tem pessoas que, legal, o pessoal da igreja, então é gente boa, então quer andar ali um pouco no meio deles, e esse meio acaba a gente mudando alguns comportamentos, glória a Deus, mudando até um linguajar, né, de crente, a gente já está falando até glória a Deus, a gente já está falando até aleluia, então a gente já tem um evangeliquez já na nossa língua, mas ainda é algo externo. Mas nós precisamos então nascer de novo. O Senhor, Ele não quer melhorar o comportamento. O Senhor, Ele quer nos dar uma nova vida. É algo que seja natural, é algo que faça parte de nós glorificar o nome de Deus. Amém? Então é necessário nascer de novo. E o nosso problema, irmãos, é que quando isso não acontece, você pode perceber que a única coisa que resta para nós é tentar resolver a vida, resolver as coisas, a vida cristã, na força do braço. Não é uma força interior. Você quer lidar com o pecado, você quer lidar com as situações sempre com algo externo, por aquilo que você aprendeu com o irmão, alguém falou, e isso é bom, mas a gente precisa cultivar, é uma dependência do Espírito Santo. E de uma forma sutil, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu percebo muitas vezes com essa teologia ou com esse ensino que muitas vezes é colocado de lidando apenas com comportamentos, a gente se esquece de depender do Espírito Santo. A gente se esquece de cultivar a ouvir aquela voz do Espírito Santo. A gente está lidando apenas, eu quero me livrar disso, então eu preciso me disciplinar, eu preciso fazer isso. É bom essa disciplina, mas ainda é algo externo. Porque talvez não vai dar para você acordar naquele horário ou dormir naquele horário, talvez não vai acontecer. Mas, se você tem a voz do Espírito, não importa o lugar, o Espírito Santo vai estar direcionando você. Então é algo que a gente quer passar para a próxima geração também, que, graças a Deus, minhas filhas estão nos caminhos de Deus, comportamento abençoado. Só que se a gente lidar apenas com comportamento, um dia elas vão sair. Um dia elas vão sair de casa e não vai ter pai e mãe para falar, olha, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, cuidado com isso. Mas se ela tem a voz do Espírito, se ela nasceu de novo, não importa o lugar, elas estarão sendo guardadas pelo Espírito Santo. Amém? Então, primeiro, é necessário nascer de novo. Repita assim comigo, é necessário nascer de novo. Segundo ponto, é necessário um relacionamento com o Espírito Santo. Vamos repetir assim comigo, é necessário um relacionamento com o Espírito Santo. Uma pergunta para você refletir na sua própria vida. A sua vida, ela é cultivada, vivenciada por essa voz do Espírito? Você, durante o trabalho, durante a semana, durante a caminhada, você procura discernir, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida nesse dia? Senhor, eu estou indo trabalhar, mas Senhor, sim, me livra de todo mal, me guarda. Mas Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje comigo? De repente você está voltando do seu serviço, mas o Espírito Santo corta seu pensamento e aí fala algo, e aí você vai cultivando ouvir essa voz do Espírito. E nisso você vai sendo trabalhado. Ou pode acontecer de você ter tropeçado, mas você agora está cultivando a voz do Espírito. O Espírito Santo falando, olha, agora cuidado com isso. O Espírito Santo falando, agora mude isso. É algo interno. Não é alguém falando para você que tem que mudar, que você tem que deletar sua rede social, você tem que ficar agora sem celular, você tem que fazer isso.
Se talvez para alguns isso, ok, mas tem que partir de dentro. Algumas coisas podem ajudar, mas tem que sempre partir de dentro. Estão comigo até aqui? É o Espírito Santo que a gente precisa aprender a ouvir. Romanos 8,14. E repetindo, e a gente só vai ouvir a voz do Espírito Santo se nós nascermos de novo. A gente só passa a fazer morada do Espírito Santo se eu e você nascer de novo. E só nasce de novo quem entrega a sua vida de verdade para Jesus. Amém? Romanos 8,14 diz assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em Gálatas 5,16 também diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Olha só, o Senhor nos chama não para uma religiosidade externa, não para rituais, costumes externos. Vir à igreja aos domingos é bom, é bênção, continue assim, faz parte dos princípios e valores de Deus. Mas eu não posso apenas depender disso para poder mudar de vida. Eu preciso cultivar a voz do Espírito Santo. Quando o nosso foco sai do Espírito e é colocado só no comportamento, algo começa a cair. A nossa fé deixa de ser relacionamento. A nossa fé em Deus deixa de ser relacionamento e se torna apenas comportamento, apenas rituais, apenas costumes, apenas religiosidade. E de religiosidade e religiosos temos muitos, no mundo todo. Igrejas lotadas, mas pouca mudança na sociedade, pouca mudança nas famílias, pouca mudança nos lugares que o Senhor nos colocou. Por quê? Porque talvez falta ouvir essa voz do Espírito Santo. Ou porque indo um pouco para trás, talvez falta nascer de novo. Porque talvez a gente se simpatizou com o Evangelho. Porque talvez a gente gostou dos valores que o Evangelho proporciona. A gente gostou da comunidade que nós estamos vivendo. Mas falta nascer de novo. A fé deixa de ser relacionamento e passa a ser apenas comportamento. Esse moralismo, os temperamentos, que é bom, mas se for só isso é um problema. Porque a gente lida apenas com mudanças externas e nunca uma transformação interna. É de dentro para fora. Essa moral, ele ajusta o exterior, mas o Espírito Santo transforma o coração. Gálatas 3, verso 3. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, muitos se converteram ali naquele tempo, só que muitos queriam voltar para os costumes antigos. Eles queriam voltar para os costumes, aos rituais externos. Porque o que Paulo ele pregava, que a gente já leu aqui até outras referências, você vê que a linguagem de Paulo, o ensino de Paulo era Cristo, e por meio dele, pela fé nele, nós somos vivificados. Foi isso que ele escreveu aos Efésios. E depois disso, tanto nas passagens que nós lemos em Gálatas, em Coríntios também, nós nascemos de novo. Nós passamos a ser guiados pelo Espírito, como Romanos. Paulo falando aos romanos também, você vê que o evangelho de Paulo é um evangelho de relacionamento com Deus. É uma dependência do Espírito Santo, é uma morada sendo direcionado pelo Espírito Santo. Agora os judeus ali que foram convertidos, eles não queriam relacionamento, eles queriam algo externo. Comportamentos externos que traria para eles talvez um desencargo de consciência. Porque eu estou cumprindo com o ritual. Eu estou tirando o meu sábado. Eu estou dando o meu dízimo. Sempre algo externo. Então, e por isso eu estou me sentindo bem. É aquele orgulho camuflado. Aquele orgulho gospel. Aquele orgulho que eu sou crente. Eu sou santo. Eu sou bom. Porque eu cumpro com todos os preceitos. Mas é algo externo. Eles não queriam relacionamento. E Paulo fala assim para eles: começaste no Espírito e agora vos aperfeiçoais na carne. Eles queriam voltar para regras, eles queriam voltar para as coisas da carne, eles não queriam ouvir a voz do Espírito. Lá em Colossenses 2:23, que até fala dessas práticas que tem até uma aparência de sabedoria. Colossenses 2:23,
Essas práticas têm uma aparência de sabedoria, é muito bonito, parece muito espiritual, só que não traz transformação interna, não traz poder contra a carne. Eu acredito que todos nós temos um ponto fraco na nossa carne, sim? Talvez quantos de nós ainda, pela força externa, por dicas do YouTube, para você mudar isso na sua vida, você mudar isso, você ter uma família assim, você ter um marido assim, você ter um filho assim, a gente busca muito dicas externas, de comportamentos. E quantas vezes a gente perguntou para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça dentro da minha casa? O que eu preciso mudar? Espírito Santo, fala o meu coração. É necessário nascer de novo. É necessário ser guiado pelo Espírito Santo. Parece ser espiritual os rituais externos, mas ela não transforma o homem interior. E lá em Romanos 8:9 diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é muito sério, porque se a gente não tem essa vivência, esse relacionamento com o Espírito Santo, esse tal não é dele. É uma linha muito fina, irmãos, a gente poder ouvir a voz de Deus e apenas querer algo externo, se depender de coisas externas. Eu nasci de novo. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é... Vamos repetir: quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. Então, o Senhor, Ele está procurando não pessoas moralmente corretas. Você é um ótimo marido, você é uma ótima esposa, você é um ótimo filho. É necessário nascer de novo. Não importa a sua moral, mas quem nasceu de novo vai ter uma moral correta. Mas o inverso, alguma hora pode cair, alguma hora pode cansar, porque ainda é na sua força e não na força do homem interior. É necessário andar no Espírito. E quando nós, irmãos, nascemos do Espírito, nós passamos a entender também que nós somos seres espirituais. Nós passamos a ouvir diretivas de Deus. Nós passamos a discernir coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Já aconteceu com você? Talvez você nunca teve aquilo, mas agora que você nasceu de novo, você está cultivando esse andar com o Espírito Santo. Você está ali caminhando, você está em algum ambiente, mas vem alguns pensamentos, vem alguns cortes na sua mente, no seu espírito, falando: ore por essa pessoa, toca naquela pessoa, perdoe aquela pessoa, ou faça isso, e dá toda aquela direção. E aí faz toda a diferença. Batalhe no mundo espiritual. Eu quero ler algumas passagens para vocês também, porque é só quem nasceu de novo, só quem é espiritual, que vai entender essa realidade. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 12, que diz assim, ó: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Às vezes coisas acontecem na nossa casa, às vezes coisas acontecem na sua célula, no seu trabalho, na igreja, e às vezes nós estamos lidando apenas com comportamento. Esse comportamento não foi legal. Esse comportamento precisa mudar. Ela precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Estamos lidando apenas no superficial, comportamental. E a gente se esquece que é algo interno, mas a gente se esquece também que há uma batalha no mundo espiritual, irmãos. Talvez sua casa está um pé de guerra lá. Você já parou para entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais? Já parou, talvez, para orar, quando de repente subiu ou fechou os céus lá na sua casa, ou no seu trabalho, ou no ambiente que você está, e você passa a guerrear no mundo espiritual? Você passa a repreender todo espírito maligno que está trazendo essa contenda, que está trazendo esse orgulho, que está trazendo essa divisão, e a gente se esquece disso. A gente está lidando só com comportamentos, e a gente se esquece dessa realidade espiritual. Amém?
E alguns de nós já tivemos experiências com o mundo espiritual muito profundas. Manifestações. Mas passa-se o tempo, a gente se esquece disso. A gente se esquece que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Existe um ambiente espiritual que quer nos derrubar, que quer nos atingir, que quer destruir famílias, que quer fazer a gente pecar, que quer nos aprisionar. Existe algo no mundo espiritual e a gente não pode negligenciar isso. Amém? Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. E nós precisamos guerrear as guerras certas. Porque se a gente não nasceu de novo, se a gente não ouve a voz do Espírito, e a gente está lidando só com os comportamentos, cansa, irmãos. Talvez a gente está batalhando guerras que nós não precisamos guerrear. E cansa, irmãos, cansa. Mas se a gente guerreia as guerras corretas, com Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Todo nome, todo espírito, eles devem se sujeitar ao nome de Jesus, amém? E há uma autoridade que Ele deu sobre mim, sobre a sua vida, para todos aqueles que nasceram de novo, amém? Então quando nós lemos essa referência de Efésios 6,12, é muito claro, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra o nosso cônjuge, a nossa luta não é contra o meu temperamento, que eu preciso mudar. A nossa luta não é contra coisas externas, mas naquilo que é invisível, naquilo que está no mundo espiritual, que nós lemos aqui. Principados, potestades, forças espirituais do mal. Sabe, existem problemas que são psicológicos, mas você parou para pensar que existem problemas que são espirituais? Existe talvez uma resistência para o Evangelho, uma resistência em liberar perdão, uma resistência em ser livre em determinado vício, existe uma resistência, uma dificuldade em deixar certo pecado. Você parou talvez para discernir de uma forma espiritual que pode ser um espírito que está ainda aprisionando você nessa prisão? Quantos de nós talvez já aconteceu isso várias vezes em casa, às vezes discussões, algumas situações, e vai conversando, e vai discutindo, e parece que vai aumentando mais. Eu até me lembro que o Maurício e a Carol, eles já falaram aqui em algumas pregações, que a regra deles na casa deles é como? Vamos começar de novo? Parou tudo, né? Subiu a guerra, vamos começar de novo. Houve um discernimento. Opa, algo está estranho, não está legal da forma que a gente está indo, vamos começar de novo. E que tal também, não só colocar essa regra, mas existe uma regrinha no Casados para Sempre, que a gente fala da bandeirinha branca, assim, ó. Os casais aí aprendam depois. Tá guerreando, tá tendo guerra entre vocês? Não estão. Levanta a bandeirinha branca, trégua, peraí. Mas essa bandeirinha branca não é para ficar lá trancado no quarto, ficar um dia de silêncio, aquela guerra do silêncio na casa. Não. Bandeirinha branca, porque eu quero orar. Eu vou orar. Eu vou discernir o que está acontecendo. E ali, você que é nascido de novo, você que é guiado pelo Espírito Santo, certamente você vai ouvir coisas que você precisa mudar, ou coisas que você precisa guerrear, que tem de alguma forma aberto brechas para que trouxesse essa confusão no seu lar. Quantos estão entendendo? Mas você percebeu que talvez Satanás, ele quer colocar que a sua guerra é contra o seu cônjuge, que é contra pessoas. E a gente cai na cilada de Satanás. Aqui está o perigo. A gente acaba lutando guerras que não são nossas. A guerra que a gente precisa batalhar é nas regiões celestiais. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, também diz assim, ó. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, mentiras e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo, a Deus. As nossas armas, irmãos, a Bíblia diz, não são humanas, não são carnais, mas são espirituais,
poderosos em Deus para destruir fortalezas. Que armas são essas? Irmãos, oração, palavra, jejum, leitura, devoção, sabe? Essas são nossas armas. E é dessa forma que nós lutamos as nossas guerras. É dessa forma que nós estamos de pé até hoje. Porque há uma guerra no mundo espiritual. A Keila, domingo passado, falou de Daniel, que uma vez também que Daniel se colocou para discernir o que Deus estava fazendo. O que a Bíblia diz lá em Daniel? Que aconteceu uma batalha no mundo espiritual. O principado da Pérsia estava ali guerreando para impedir que a resposta viesse. E ele permaneceu ali durante 21 dias, até que veio a resposta. Ali, e não só ali, mas a gente poderia ter tantas outras referências que o mundo espiritual é algo real. Existem algumas enfermidades que são espirituais. Sim, existem algumas prisões que são espirituais. Que foi necessário Jesus fazer o quê? Repreender o espírito maligno. Repreender no mundo espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões. Vocês estão comigo até aqui, irmãos? Sabe? Até em outras coisas que a gente precisa discernir. A gente está num ambiente profético, num ambiente espiritual. Mas muitas vezes vai ver um sono que, meu Deus, não é de mim esse sono. Misericórdia. Pode ser espiritual também, mas não naturalizando, deixando tudo natural. Porque talvez você não dormiu bem, porque talvez você veio do Iaquim. Tá tudo certo, irmãos. Eu não vou te julgar por isso. Mas talvez alguns dormiu bem, irmãos. Mas sempre quando vai ler a Bíblia, sempre quando vai entrar na pregação da palavra, ele é arrebatado. E não é espiritual isso. Deus, não é coisa de Deus. Mas tentando nos tirar do foco. E será que isso não é espiritual também? Senhor, eu repreendo essa cansaço, eu repreendo no nome de Jesus todo esse mal que está se levantando contra a minha vida. Senhor, eu dou ordem, como foi falado, ordem para a minha alma, quieta-te alma, e ouça a voz do Senhor agora. E ali você guerreia as coisas certas, e você recebe 100% do que está sendo liberado. Amém? E glória a Deus, porque todo culto, eu creio, nós temos intercessores para que mantenham os céus abertos aqui, porque há uma batalha no mundo espiritual. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Só lembrando o que eu quero, a minha proposta, meu objetivo nessa mensagem. É que a gente pare de lidar com coisas externas. Entenda que nós precisamos trabalhar de dentro para fora e nas regiões celestiais. 1 Pedro 5, 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em... Por que derredor? Porque ao nosso redor está quem? Os anjos de Deus, amém? Está ao nosso derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mais outra passagem, a gente poderia lhe dar outras passagens que o mundo espiritual é algo real. E a Bíblia fala para nós sermos vigilantes, porque há um adversário, há um inimigo, há uma estratégia, há um ataque da parte dele procurando quem possa tragar. Ele quer nos derrubar, ele quer nos aprisionar, porque a vida que Deus tem para nós não é uma vida que lidar com as coisas externas, porque, como foi falado, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta a gente ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada? Porque a presença de Deus é suficiente para nós, amém? Então, e a gente acaba sendo aprisionado em algumas coisas. Há um ataque espiritual e a gente precisa lidar de forma espiritual. Não é com comportamento que a gente vai vencer a guerra, mas a gente vai vencer a guerra por meio do Espírito Santo nos guiando, nos dando autoridade, nos dando discernimento do que está acontecendo no mundo espiritual. Então eu quero crer, meu desejo é que nós tenhamos uma igreja não só de pessoas que se simpatizam com o Evangelho, mas pessoas que nasceram de novo. Pessoas que não só nasceram de novo, mas que entenderam que não precisam mais de coisas externas,
mas que aprendeu a ouvir uma voz interna que é do Espírito Santo. E também de uma igreja ouvindo a voz do Espírito Santo, ela vai discernir que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é nas regiões celestiais. Algo está acontecendo. E Deus nos deu vida, Deus nos deu autoridade para guerrear as guerras certas. Amém? Você pode falar para a pessoa do seu lado: não lute guerras erradas. Não lute guerras erradas. Talvez essa briga que está acontecendo, quem é que está ganhando com isso, irmãos? Satanás está lá, rachando o bico, como alguns falam, né? A gente com marionetes na mão dele, fazendo a vontade dele, e ele lá, sabe, se alegrando, ele lá debochando, zombando dos crentes que não aprendeu a ouvir a voz do Espírito, que está guerreando com pessoas, que está guerreando com irmãos, e nós precisamos discernir no mundo espiritual. Deus não quer apenas alguém comportado. Aqui no Japão, a gente tem um bom comportamento, sim, né? As pessoas são disciplinadas, são respeitosas, mas de nada adianta isso se não nascer de novo. É necessário então eu e você nascer de novo para ter frutos que demonstrem que nós somos espirituais. Amém? Que nós temos uma vida íntima com Deus e não de uma religiosidade divina aos domingos, mas é ser igreja na segunda, ser igreja na terça, ser igreja durante a semana. E essa transformação dentro de nós, ela com certeza é visível. Chamado para hoje, então, queria convidar vocês a se colocar em pé. É para a gente sair da superficialidade, sair dessa vida de aparência, entregar sua vida para Jesus, ter um arrependimento genuíno, um arrependimento que transforma, que vivifica o nosso espírito, que nos dá uma oportunidade de uma nova vida. Então eu queria fazer 3 orações aqui. A primeira oração que eu quero fazer é que se até hoje você tem lidado só com comportamentos externos, é na força do braço, é tentando do seu jeito, é muito esforço e sempre o mesmo tropeço. Será que não falta nascer de novo? Será que não falta você entregar sua vida a Jesus? Será que não falta você de fato, aquele que nasceu da carne é carne e aquele que nasceu do Espírito é Espírito? Algo mudou dentro de nós. Tem um pregador que ele disse que é como se fosse um indivíduo que teve um acidente com um caminhão. Um caminhão atropelou ele. E quando um caminhão atropela e bateu nesse indivíduo, ele ficou o mesmo? Não, com certeza ele ficou bem quebrado, bem diferente com essa trombada. Não comparando que Jesus é um caminhão, mas quando a gente tem um encontro com Jesus, não tem como sair o mesmo. A gente nasce de novo, a gente nasce do Espírito, algo muda dentro de nós. As coisas que acontecem no mundo já não são normais. O pecado lá fora não é normal. As coisas que a gente vê nas famílias não é normal. Não é normal cônjuge ficar toda hora, todos os dias brigando. Não é normal isso. Não é normal pais e filhos. Não é normal. É normal, é a vontade de Deus sendo estabelecida em cada um de nós. Não é normal igreja dividida. Não é normal irmãos contra outros. Não é normal. A gente não pode aceitar isso. Não é normal. Então a primeira oração, se você precisa discernir essa voz, você precisa nascer de novo. Então se tem alguém no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus como teu Senhor e Salvador, esse é o primeiro passo. Se você é alguém que está no nosso meio e precisa fazer isso, queria convidar, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Porque a gente crê, embora hoje a gente não tenha visitante, mas talvez pode acontecer, né? Que nós estamos aqui de domingo a domingo, mas não mudou ainda dentro de nós. É tudo normal, nada mudou. Precisa nascer de novo. Vamos fazer uma oração? Se você está aí no seu lugar, seja sincero com o Senhor. Ou talvez há um clamor no seu coração falando: Senhor, como eu preciso de Ti. Como eu preciso nascer de novo.